Hora do Enem Filmes apresenta Na imensidão azul do oceano, um barco, um tigre e um número irracional? As Aventuras de Pi, em breve. Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática. Lembrando que a gente também tá na rede, hein? É só acessar tvescola.org.br ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. Comigo, hoje, o professor Hugo Leonardo. Chega mais! Fala, Lande. E aí? Beleza? Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Para quem ainda não engatou nos estudos, qual é o conselho, a dica? Bem, a dica número 1 é engatar nos estudos, né? E, principalmente agora, focar nos temas que mais aparecem na prova. Eu sei que a análise combinatória é um desses. Com certeza, análise combinatória e probabilidade são temas que aparecem todo ano na prova e todos os anos anteriores também estavam presentes, então são temas muito importantes. Professor, explica pra galera que tá em casa, que ainda não entendeu, o que é, como é que funciona a análise combinatória? Bem, a análise combinatória ela faz parte, na matemática, de uma ideia de teoria dos números, e aí faz parte mais de uma parte de contagem. Então, a análise combinatória nada mais é do que contar coisas. Então, muita gente fica criando um monte de bicho de 7 cabeças atrás da análise combinatória, quando, na verdade, você só está contando casos ou situações que vão acontecer. Entendi. Tem fórmula, alguma coisa do tipo? Tem algumas formas que auxiliam a gente a fazer essas contagens, porque tem contagens que, se você for fazer na mão, são muitos casos e aí levaria muito tempo. E aí a gente tem algumas formulazinhas para simplificar um pouco essas contas. Ô, mostra pra gente lá no quadro, pode Com ser? certeza, vamos lá. Para a gente começar a entender um pouquinho a ideia da análise combinatória, existe um primeiro conceito, que é o conceito de princípio aditivo e princípio multiplicativo. E antes disso tudo, existe uma ideia de diagrama da árvore, que é um princípio que é muito conhecido, só que ele não acaba sendo tão utilizado porque você teria que contar todos na mão. Mas ainda assim, quando você entende o princípio da árvore, né, o diagrama da árvore, fica muito mais fácil de você entender problemas com grande quantidade de eventos. Por exemplo, imagina aqui, para você montar um look, né, você quer sair, você tenha no seu guarda-roupa 3 blusas e 2 calças e 2 sapatos. E você quer sair com blusa, calça e sapato. Os 3 vestidos. Descalço beleza? não dá. Não dá pra sair sem blusa e só de calça e sapato, não dá pra sair só de sapato, não dá pra sair só de blusa. Então aí. você quer usar as 3 situações. Vamos pensar primeiro no diagrama da árvore. O que seria o diagrama da árvore? Seria a gente colocar primeiro as blusas. A gente vai colocar aqui, ó. B1 é a primeira blusa, B2 a segunda e B3 a terceira. Tudo bem? Certo. B1 tem 2 calças que ela pode vestir. Então, ó, existe a calça C1 e C2. Mesma coisa para B2. Existe a calça 1 e a calça 2 e calça 1, calça 2. Certo. Agora, se você quiser usar a blusa 1 com a calça 1, você tem 2 opções de sapato. Então, você tem aqui o sapato 1 e o sapato 2. Certo. Se você quiser a blusa 1 com calça 2, você pode sair com o sapato 1 ou o sapato 2. Certo. Mesma coisa para todos os outros, ou seja, você tem sapato 1, sapato 2, sapato 1, sapato 2, sapato 1, sapato 2 e, por fim, sapato 1, sapato 2. Por que diagrama da árvore, né? Porque ela vai abrindo um monte de galhos, então se assemelha a uma ideia de árvore. E aí, se você perguntar de quantas formas você pode sair de casa, se a gente fosse contar na mão, a gente ficaria aqui, ó, B1, C1, S1, é uma opção. Certo. B1, C1, S2, é a segunda. Aí você tem aqui, terceira, quarta opção, quinta, sexta opção, sétima, oitava opção, nona e 10ª opção, 11ª e 12ª opção. Tranquilo? Então seriam 12 opções. E aí já tinha acabado o tempo. Exatamente, né? Como a gente sabe, na prova do Enem você não tem muito tempo para resolver todas as questões. A gente pegou um caso bem pequeno e o Enem conhece as situações e sabe que você consegue ter um caso maior, porque a maioria das pessoas, né, às vezes tem uma quantidade maior do que isso
no seu guarda-roupa. Então ele aumenta o leque de opções. Como é que a gente resolveria essa situação sem ter que fazer o diagrama da árvore? A gente iria usar o princípio multiplicativo. E aí, o que se trata do princípio multiplicativo? Ele é um princípio de, quando eu quero usar coisas de forma simultânea, eu vou usar ele. Ou seja, eu vou colocar 3 tracinhos, um para blusa, um para calça e o outro para sapato. Certo. Tranquilo? Tranquilo. Quantas opções eu tenho para blusa? 3 Três. opções. Para calça, 2 opções. E para sapato, 2 opções. Certo. Como eu quero usar os 3 de forma simultânea, então eu tenho que usar o multiplicativo. É como se eu quisesse usar blusa e calça e sapato. Sempre que na análise combinatória a gente usar o e, a gente vai estar lembrando de multiplicação. Então aqui, ó, produto e produto. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. as mesmas 12 opções que a gente tinha achado no diagrama da árvore. Se você fosse usar o princípio aditivo, a gente iria usar o conectivo ou. E aí o conectivo ou, ele lembra soma. Só que qual é o problema do princípio aditivo? O ou, ele dá uma ideia de você vai usar uma coisa ou outra. Não necessariamente você vai usar as duas coisas. Então, se eu falo que eu vou usar blusa ou calça, é que ou eu vou usar blusa ou eu vou usar calça. Então, não tem como eu sair só de blusa e nem só de calça. Então, a gente usa o e necessariamente porque eu quero usar as 3, né, situações ao mesmo tempo. Blusa, calça, sapato. Uma outra ideia importante de análise combinatória são os conceitos de combinação, permutação e arranjo, que são coisas que a gente vai tratar hoje. Beleza. Primeira situação, combinação. A combinação nada mais é também do que uma forma de escolha. Imagina que a gente tenha uma salada de frutas e nessa salada de frutas a gente tenha 7 frutas. E aí você quer escolher 4 dessas frutas para fazer uma salada de fruta. Tudo bem? Agora, dentre essas 7, você pode pegar qualquer uma das 4. Não faz diferença a ordem que você vai pegar dessa salada de fruta. Porque quando você colocar tudo no pote, vai ser a mesma salada de fruta, tudo bem? Certo. Então a ideia de combinação, ela justamente vem para de quantas formas eu tenho N opções e quero escolher P dessas N opções. Como assim? Existe uma formulazinha, que é um N escolhe P, a gente lê dessa forma. A fórmula não é tão convidativa e bonita assim, mas ela é muito utilizada na prova do Enem. Ela é N fatorial, N menos P fatorial, vezes P fatorial. Como isso se aplicaria na nossa situação? Vamos lá. Tenho 7 frutas e desejo escolher 4 frutas. Então o N seria 7? Então o nosso N, que é o total de frutas, é 7. Então a nossa situação aqui é, tenho 7 frutas, quero escolher 4 dessas 7 frutas. E aí, de quantas formas eu posso fazer isso? Bem, a conta seria 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Tudo bem? Olha, assim dá um susto, né, professor? Se você olha, dá um susto. E uma coisa muito importante, na prova do Enem, muitas das vezes o aluno não precisa resolver essa conta. Muitas das vezes a resposta vai estar nesse formato. Nesse formato, nessa anotação. Então é importante que o aluno saiba também o conceito de combinação para ele entender como é que está nas respostas. Tranquilo? Perfeito. A questão que a gente vai ver, inclusive, tem a ver com isso. Exatamente. A gente sabe que 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? E aqui a gente tem 7 menos 4 fatorial, seria 3 fatorial. Sim. E 4 fatorial. O 4 fatorial, ele é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que a gente pode fazer? A gente pode vir e cancelar aqui, ó. 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. Simplifica tudo aí. Simplifica tudo. E aí você tem 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 sobre o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 é 6. Então, Sim. ó, com esse 6, morreu. 7 vezes 5,
é igual a 35 saladas de frutas diferentes que a gente pode fazer, tendo 7 frutas e escolhendo 4 dessas frutas. Lembrando, aqui não faz diferença a ordem da escolha. Então, se eu vou escolher uva, maçã, banana e laranja, ou laranja, banana, uva e maçã, é exatamente a mesma salada de fruta, tudo bem? Se tivesse diferença de escolhas, aí a gente denominaria de arranjo. Aí o arranjo é uma outra formulazinha. Uma última ideia que é muito importante no estudo da análise combinatória é a ideia de permutação. Permutar quer dizer trocar de lugar. E aí a permutação também é muito usada na prova do Enem, também em resolução de exercício. E um conceito que é muito simples, que é o conceito de permutação, é, se eu tenho 5 elementos, esses 5 elementos trocam de posição entre eles 5 fatorial vezes. Ou seja, o conceito inicial é, se a gente tem n elementos, a permutação desses n elementos é igual a n fatorial. Como assim? Se eu tenho 3 elementos, o elemento A, B e C, tudo bem? Certo. Eu quero permutar esses elementos. Possibilidades. A, B, C é uma delas. A outra, ACB. A, C, B. Uma outra, B, A, C. Uma outra, B, C, A. Uma outra, C, A, B e C, B, A. A. Temos 6 possibilidades. Por Certo. que nós temos 6 possibilidades? Porque nós temos 3 elementos, o elemento A, o B e o C. Se eu tenho 3 elementos, esses 3 elementos permutam entre si 3 fatorial vezes. E o que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 6 permutações possíveis. Se eu tenho Perfeito. 2 elementos permutam entre si 2 fatorial vezes. Só que 2 fatorial é 2 vezes 1, porque são só 2, ó. Ou é assim, ou trocado. Sim. Assim. Tranquilo? Beleza. Então esses são os conceitos básicos da análise combinatória. Tudo isso é básico, mas ao mesmo tempo cai na prova do Enem e o aluno precisa saber para poder acertar todos os problemas. Perfeito. Tranquilo? Professor, bora fazer o seguinte, bora começar direto na questão? Com certeza, vamos lá. Então, já tá na tela aí, ó, questão 165 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, mestre. Ele fala, o Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículo, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidas aquelas que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Vamos lá, vamos entender como é que funciona a situação. Beleza. Primeiro ponto importante do enunciado é que ele fala que são 2 estandes. E isso faz uma diferença enorme na questão, porque eu vou ter 2 lugares para serem expostos. Certo. E aí a gente tem que lembrar no conceito de permutação já, porque eu posso ter no stand A ou no stand B, ou no stand B e no stand A. Eu posso Certo. trocar esses carros de posição. E depois disso, eu vou analisar os carros compactos e, separadamente, depois as caminhonetes. Beleza. A primeira situação proposta são os compactos. Os compactos, ele falou que são 4 opções. E ele fala que serão expostos aí um carro compacto e uma caminhonete. Certo. Tranquilo? Como vão ser expostos um carro em cada stand, então, na verdade, são 2 carros compactos. Certo. Eu tenho 4 opções e quero escolher 2 carros compactos para eu colocar na exposição. Beleza. Então, a situação é, eu tenho 4 carros compactos e quero escolher 2 carros compactos. Lembra do conceito de combinação? Do eu quero escolher uma situação? Sim. Então, eu tenho 4 e quero escolher 2. É Certo. exatamente a situação da salada de fruta. Salada de fruta. A gente tinha 7 frutas e queria escolher 4.
Ou seja, se eu tenho 4 e quero escolher 2, isso vai ser uma combinação de 4 elementos Sim. escolhidos 2 a 2. Tudo bem? Certo. Só que uma situação muito importante. Se a gente tem, imagina o seguinte, o primeiro stand e o segundo stand. Imagina que eu já escolhi o carro. Eu escolhi o carro A e o carro B para serem expostos. Sim. A gente pode colocar o carro A no primeiro e o B no segundo, ou eu posso colocar o B no primeiro e o A no segundo. Certo. Sendo assim, a gente tem 2 situações além das escolhas. Certo. Aqui eu fiz para descobrir de quantas formas eu posso escolher esses carros, Os compactos. os compactos, e eu ainda preciso multiplicar por 2. Por quê? Porque eles podem ser expostos de 2 maneiras. Certo. Ou A e B, ou B e A. Tudo Certo. bem? Tranquilo? Ou e aí, ó. Tem alguma coisa a ver exatamente. com a multiplicação? Aqui tem a ver o princípio aditivo. É ou essa maneira, Uhum. ou essa maneira. Sim. Uma opção, mais uma opção, 2 opções. Beleza. Lembrando que o ou tem a ideia de mais. Esses são os carros compactos. As caminhonetes, ele deu 6 opções de caminhonete e fala que a gente vai escolher também 2 para colocar um em cada stand. Ou seja, são 6 opções para a gente escolher 2. Novamente, eu tenho 6 opções e quero escolher 2. Não faz diferença a forma que eu vou escolher, então vai ser uma combinação de 6 elementos escolhidos 2 a 2. Só que também tem a mesma situação dos carros compactos. Ou, agora vamos chamar de C e D, as opções. Eu posso colocar o modelo C e o modelo D no primeiro stand e no segundo stand, ou a gente pode colocar o D no primeiro stand e o C no segundo stand. Certo. Tranquilo? Então eu tenho 2 opções, ou essa ou essa. Então, além das escolhas, eu também tenho que multiplicar por 2. Por quê? Porque eu tenho essas 2 Possibilidade. possibilidades. Tranquilo? Tranquilo. E aí, de forma geral, eu quero colocar os compactos e as caminhonetes. Eu não quero colocar o compacto ou a caminhonete. Sim. Eu quero colocar os 2. Então, Se eu quero colocar os 2, é um ezinho aqui, né? multiplicativo. Isso é um ezinho, eu vou fazer uma multiplicação dessas possibilidades com essas possibilidades. Certo. Ou seja, a resposta, né, seria a combinação de 4 escolhe 2 vezes 2, vezes, por conta desse E, a combinação de 6 escolhe 2 vezes 2. O Enem só usa a ideia de que a ordem dos fatores não altera o produto. Sim. E aí ele reescreve isso da seguinte forma. C escolhe 4 e 2, vezes a combinação de 6 escolhe 2, vezes 2, vezes 2, que é o que está no gabarito da letra C. Interpretação de texto é tudo nessa questão também. Exatamente. A análise combinatória faz muito sentido o aluno ler muito bem o enunciado, porque cada vírgula e cada detalhe vai contar. Percebe que quando ele fala dos stands, ele fala super jogado. Existe um stand central e um stand na frente. Como se fosse uma informação irrelevante, só que é uma informação que salva o problema. Porque o aluno tem que ver que ele tem 2 opções para expor cada carro. E aí, se ele esquece dessas 2 opções, ele só fica com 4 escolhe 2 e 6 escolhe 2, que está ali no gabarito da letra E. Olha aí, eu já ia perguntar dos distratores, você já se adiantou, já mostrou que tem ali. Exatamente, porque se o aluno não percebe essa situação, ele marca a letra E com convicção e depois ele vai perceber que lá no meio do texto ali, meio que ali avulso, tá a informação que é chave do problema e que mata o problema. Ô, professor, agora me tira uma dúvida. Tem que conhecer a fórmula, né? Porque tem a opção dele que tem um A4, olha lá. É a mesma coisa, só muda o A pelo C. Exatamente. Qual é a diferença desse A? Ele tá falando de arranjo. O Azinho quer dizer arranjo. Por que a gente não usa arranjo nessa questão? Porque não faz diferença a gente escolher o modelo X ou o modelo Y. Então, a gente está escolhendo a mesma coisa porque é um carro compacto.
Entendi. Então, se fizesse diferença, a gente iria usar a ideia de arranjo. Entendi. Nesse Tá caso, vendo? Outro distrator, professor. outro também que poderia cair aí e ser um erro fatal. Exatamente. Então, repetindo o gabarito, opção C. Opção C. Professor, como é que tá a preparação da galera? A galera tá animada? Tá se preparando bem? Como é que tá? Eu falo que o Enem ele é uma trajetória como uma maratona. Então, ele é uma corrida em que você tem que saber dosar a horas da sua energia, a horas você tem que colocar um pouco mais de energia. Piscou o olho, já chegou a prova. Então, assim, é importante demais que o aluno saiba também dosar a energia para chegar lá pertinho da prova, ele poder dar aquele sprint final, aquele estudo final para poder chegar muito bem na prova. E também não adianta nada estudar muito agora e cansar daqui a 2 meses e falar, eu não aguento mais estudar, eu não quero mais estudar, porque ali ele vai estar já pertinho da prova e não é o momento daquilo. Chegou a hora combinada pro nosso Momento Pop Prof. Professor, matematicamente falando, um quebra-molas ou lombada pode ser considerado um buraco elevado a -1? De alguma forma sim, né? Você elevar a -1 é você inverter alguma coisa. Agora, imagina que se você inverte um buraco, ele volta para a posição original. Então não. Quanto seria para se tornar um quebra-molas? O chão normal é elevado a -1. Fazer amizade com um matemático é ter a certeza de que se tem um amigo com quem contar, Com certeza, com certeza. Para todas as horas. inclusive na hora de dividir a conta. Aí é um pouco mais complicado. Colocar o lápis atrás da orelha ajuda no cálculo mental? Pegando o histórico aí, né? Muitos matemáticos usavam o lápis na orelha, né? E conseguiram provar muitas coisas, então é possível que ajude. Qual é a fórmula para resolver um cálculo renal? Essa aí... Talvez uma fórmula de Bhaskara ajudaria. Mas por que Bhaskara? Porque Bhaskara resolve tudo. Esse foi o professor Hugo Leonardo no nosso Momento Pop Prof. Qual sua sugestão para a galera que quer se aprofundar em análise combinatória? Existem alguns livros, né, de análise combinatória, o livro do Morgado de análise combinatória, existe também o Fundamentos da Matemática Elementar na parte de combinatória, que são livros muito legais. Existe um livro que eu escrevi com o professor Rodrigo Sacramento também, que tem uma parte de análise combinatória que também é muito legal, só para o Enem. Então, assim, são livros que você pode ter como base, como guia para poder se aprofundar no conteúdo. E vale lembrar que você também pode treinar matemática lá nos nossos percursos educativos. Tem tvescola.org.br/percursos. Você encontra o nosso percurso lá. Professor, pode cair análise combinatória em outras disciplinas? Pode. Existem algumas situações que são mais restritas, probabilidade, a chance de cair é maior, mas a análise combinatória pode cair vinculado à probabilidade. Em alguma questão de probabilidade, você ter que fazer uma análise combinatória antes para depois usar os conceitos de probabilidade. Então é possível que apareça, por exemplo, numa questão de biologia, numa questão de física, mas muito mais vinculado à probabilidade do que somente a análise combinatória. Professor, para fechar, qual a palavra, assim, um conselho para quem acha que já não dá mais tempo de começar a estudar? Nunca tá tarde para começar a estudar. Foca nas matérias que mais aparecem, foca naquilo que você mais tem dificuldade e é lógico, se você tem dificuldade numa coisa, estude aquela matéria para que você se torne bom e aquela matéria que você já tem uma facilidade, você pode se dar o luxo de não ter que estudar tanto. No máximo dá aquela passada de olho, né, professor? Exatamente, exatamente. Show de bola. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, sempre. Volte sempre. Muito obrigado. Bom, é isso, a gente fica por aqui. Espero vocês no próximo programa. Até! Momento Pop Prof.